Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de história. Eu peço a vocês que peguem a apostila e abram na página 42, onde nós vamos iniciar agora o capítulo 4, falando um pouco sobre a Grécia, né? A Grécia, gente, na Grécia ocorreu então a formação e a consolidação das cidades-estados. Vocês lembram, né, que essas cidades-estados aí foram formados períodos egípcios, mesopotâmicos, né, onde que os egípcios eles começaram, né, a colocar determinadas cidades com poderes, né? E ali cada território que os egípcios eles alcançavam, né, por exemplo, o faraó, ali ele então denominava uma cidade, colocava um governador para governar aquele local. E depois de tempos em tempos eles eram levados, trazidas informações até o faraó, né, sobre como que estava o andamento, né, daquele local, daquela cidade. E cidades e estados, porque era através delas que se desenvolviam né, tinham os governadores e através delas é onde que se desenvolviam as leis, né? Eram passadas, transpassadas as leis. Então, gente, a Grécia ela começou a consolidar essas formações aí dessas cidades-estados, né? Uma vez que começou aí, né, exercer esse tipo, né, de cidadania, esse tipo, né, de movimento, né, de governo. Então, antes de nós iniciarmos falando um pouco sobre essa formação dessas cidades-estados, aqui no capítulo, né, no início do capítulo, ele vem falando um pouco sobre como que eram as características aí, né, da cidade da Grécia, né? Então, olha para você ver que a Grécia, ainda na atualidade, ela é um país que atrai muitos viajantes, né, e turistas que desejam conhecer as ruínas e obras da arte da antiguidade. Porque, né, os gregos eles eram ótimos arquitetônicos, né? E essas arquiteturas, né, as formas que eles construíam, né, seus templos, né, seus locais aí de visita, seus locais de reuniões, né, ou os locais que pertenciam aí aos governadores, então eram bem mais robustos, né, bem mais agraciados, que chamavam mais atenção, né, bem mais moldados aí. Então aí devido a essa arquitetura, né, essa arquitetura chamativa, podemos dizer assim, né, essa forma de construção, aí, né, chama muita atenção dos povos até hoje, né? Pessoas gostam de viajar por essas regiões aí, principalmente na Grécia. Então, primeiro vocês vão pesquisar informações sobre a Grécia, né, na atualidade, citar os lugares ou os monumentos que você gostaria de viajar, né? Aqui nós temos alguns cartões postais aí, né? De visita aí a Atenas, né? Uma das cidades gregas aí, né? Depois vocês vão observar o cartão postal de Santori, que é esse cartão aqui abaixo, né? E falar quais são as cores que predominam na fotografia. E em nossa cidade aqui, né, existe alguma construção que apresenta características das construções gregas da antiguidade? Vocês vão pesquisar e vão passar pra gente aí na próxima aula, beleza? Então vamos para a página 43. A formação do grupo grego, né, do mundo grego. Então, gente, só lembrando que a antiguidade ela é um período específico da história, né, iniciado com a invenção da escrita e a escrita das primeiras e a criação das primeiras civilizações, né? Então, o período antigo aí, né, iniciou-se com a invenção da escrita, né? Desde quando os povos eles começaram aí, né, a se comunicar, né, um com o outro, criando letras, né, criando formas de escrever. Então isso daí, né, é o marco da história da antiguidade.
Então esse período ele terminou com a queda do Império Romano em 476, né? Quando falamos especificamente da Antiguidade Clássica, e estamos nos referindo não à antiguidade como um todo, mas especificamente à cultura grego-romana, né? Por que a antiguidade clássica? Porque foi a transformação, né? Ou seja, a Grécia e a Roma antiga. Então, aos gregos e aos romanos aí, quando nos referimos à antiguidade clássica, né? Porque depois, né, que o Império Romano, né, houve essa queda do Império Romano, aí a antiguidade ela começou, né, a tomar novos rumos, né, principalmente aí a transformação e influência de determinados locais com as construções aí arquitetônicas, né, grego da Grécia, né, principalmente a Grécia dentro da Roma, de Roma, né, ali trouxe muita influência aí, principalmente nas construções. Então, neste capítulo, nós vamos abordar a história da Grécia Antiga, cuja cultura foi fortemente influenciada pelos demais povos que vieram na Antiguidade, como os mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, hebreus e os persas, né? Então, olha aí, né? Durante a Grécia Antiga, ela vem, né, influenciando os demais povos, né? Cuja cultura vai sendo influenciada, né? Tanto questão da arquitetônica, o jeito de julgar, o jeito, né, de reger, né? Então aí ela vem influenciando esses povos, principalmente aí os egípcios mesopotâmicos, né? Como nós já falamos anteriormente, e agora, né, os outros povos, os hebreus e os persas também. A Grécia ela é considerada por alguns historiadores como o berço das civilizações ocidental, né, o Ocidente. Essa história é longa, começa por volta do século 20 a.C. e vai até aproximadamente o século 2 a.C. Né? E agora nós vamos entender um pouco dessa história. Então, a civilização grega, ela se formou na região sul da Península Balcânica, né, a região das cidades de Atenas e Esparta. Então vocês vão ouvir falar muito sobre Atenas e Esparta, gente. Conforme mostra o mapa a seguir. Né, por volta do século 8 a.C., essa civilização exerceu influência sobre vários territórios em torno do Mediterrâneo. Né? Então a civilização grega ela veio trazer dentro, né, de outros povos, dentro de outras regiões ali, né, grandes influências, principalmente como eu falei para vocês, da cultura, né, a arquitetura, a forma de construção, né, pois eram muito chamativas suas construções e os povos eles começaram a adquirir essas características também de construções aí, né? Então a arquitetura grega, né, ela influenciou muito aí os territórios, principalmente em torno do Mediterrâneo. A cultura, a tecnologia cretense, né, um dos primeiros povos a se estabelecerem na região balcânica, tiveram grande influência sobre os povos que deram origem à Grécia. Então aí, né, a formação desses povos, né, os povos gregos, eles que começaram então, né, o desenvolvimento, uma cultura nova, né, uma forma nova de se viver, né, e começaram também com o desenvolvimento tecnológico. E ali então essas cidades, né, elas começaram esses locais onde que foram, né, eh, esses povos que, né, que foram sendo influenciados por essa tecnologia, por essa cultura cretense, começou a dar início, né, a dar origem aí à Grécia, né? Então a formação grega. E ali, gente, essa região, devido a esse desenvolvimento, sofreu seguidas invasões e ocupações, né? Tendo destaque as ocupações realizadas pelos aqueus, eólios, jônios e dórios, né, que foram as primeiras civilizações gregas aí. Então, olha para vocês verem que nós temos aí aqui nesse mapa, né, mostrando como que estava distribuído esses povos gregos aí, né, próximos aí ao Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, logo aqui abaixo, né? Então essas regiões aí, né, próximas ao Mediterrâneo começaram
a se desenvolver mais, né, devido à tecnologia, uma nova cultura, né? Então vocês podem perceber que eram esses povos aqui que deram origem à Grécia. Então os dórios, né, representado na cor verde, então olha a extensão do domínio dos povos dórios aí, né? Mais ali, né, ao sul da Europa, aqui próximos aí aos mar, né, mar Mediterrâneo. Temos também os eólios, né, ou seja, os aquenos, aqui nessa cor meio alaranjada mais clara. Temos os jônios aí distribuídos, né, próximos ao Oriente, né, aí na Ásia, também próximos aí, né, ao Mar de Mármara, ao Mar Egeu, né, e aqui próximos também ao Mediterrâneo. E os outros povos também, né, que é esses aqui, os roxinhos, né, que deram origem também aí, né, a essas formações gregas. Vamos para a página 44 agora. Então, pessoal, por volta de 2000 antes de Cristo, os aqueus, né, que foram os primeiros povos que falavam um idioma grego primitivo, eles deram origem então à indo-europeia, né? Que esse termo indo-europeia se refere aos grupos que falavam um idioma em comum, que viviam em regiões da Europa e da Ásia, né? Então eles conversavam entre si as primeiras línguas, né? Os primeiros gregos primitivos, aí eles começavam a se comunicar entre si, né? Começaram a falar, né? Desenvolver essa fala. Então por isso foram chamados de indo-europeu. Então o grego primitivo é um desses idiomas, né? Está dentro do indo-europeu, né? Ou seja, indo-europeia, onde eles chegaram aí, né, ao Peloponeso, região onde está localizada a Esparta, né? Então, os espartanos, né? Então, os aqueus aí foram os primeiros povos a se desenvolver. Então, a região do Peloponeso tinha um solo pouco fértil, relevo acidentado e intensas variações de temperatura, elementos que não favoreciam a agricultura. Então, essa região ela era muito pobre, né, gente? Era uma região muito difícil de se viver, né? Então, o que acontece? Eles não conseguiam praticar agricultura nesse local, né? Então, eles deviam, né, tentar fazer com que desenvolvesse de outra forma outras formas, ou tentar conquistar novos territórios, né, para que eles pudessem então ter acesso a essa agricultura, né? Então os aqueus eles assimilaram a cultura e as inovações tecnológicas cretenses quando, por volta do século 14 a.C., eles invadiram a ilha de Creta e a dominaram, né? Então, com as suas evoluções tecnológicas, com as suas inovações tecnológicas, né, os cretenses, então, né, eles começaram aí, né, a invadir outras ilhas, por quê? Para tentar ir em busca aí, né, dessa agricultura, né, desse alimento, desse local, de um local fértil para que produzissem alimentos e eles, né, não passassem mais por essas dificuldades. Então, ou quando houve essa invasão aí, né, pelos povos, né, que aconteceu? Houve então uma miscigenação, né, entre dois povos e originou uma cultura chamada creto-micênica, né, porque houve essa mistura de um lado, né, os aqueus e do outro os cretenses, né, e aí eles se misturaram, né, ou seja, formando então essa creto-micênica. Pois a principal cidade desse período era Micenas, localizada na região sul da Península Balcânica e para a qual foi transferida a maior parte das riquezas de Creta, né? E ali, nessa cidade, né, micênica, né, Micenas, então começou-se, né, a crescer, né, a partir dessa cidade, porque ali era um local mais fértil
e ali eles puderam então, né, levar toda a maior parte da riqueza para aquele local, onde que eles puderam, né, viver as suas vidas. Lógico que os cretenses também eles eram conhecidos como minoicos, né? E eles exerceram grande influência sobre a região da Península Balcânica. Península Balcânica é essa que a gente acabou de ver no mapa, né? Aquela distribuição onde que estava aí, né, próximo ao mar Mediterrâneo, dos povos. Então, o comércio marítimo ele foi uma principal atividade econômica praticada pelos cretenses, né? E o que proporcionou o desenvolvimento de transporte marítimo e da técnica de navegação, né? Quando eles começaram aí, então, próximo a essas regiões, né, dos mares, eles começaram a desenvolver esse comércio, né, levar e trazer seus produtos, desenvolvendo então os transportes marítimos, né, e novas técnicas de navegação. Então, a criação de um sistema de escrita semelhante ao egípcio visava registrar transações comerciais ocorridas na ilha de Creta. Por quê? Devido a essas transações, né, ou seja, esses locais onde que eles iam levar seus produtos, gente, ali então, né, eles começaram então, né, a exercer uma escrita quase semelhante ao do Egito, né? Ou seja, uma escrita semelhante ao Egito, porque ali era mais fácil para poder se comunicar, né? Então eles começaram a criar essas novas escritas também. Então os quinócios era a principal cidade de Creta e onde se concentrava a maior parte das riquezas, né? Então olha para vocês verem que cidade importante aí essa Knossos, né? Então nessa cidade foram construídas grandiosas obras arquitetônicas, como palácios, galpões, né? Para abrigar os estoques de alimentos, né? Então ali Knossos ela começou a se tornar uma cidade principal aí, né? Com tanta grandiosidade e opulência deram origem a uma, né, narração mítica sobre o castelo dos reis Minos, é o mito do labirinto e do Minotauro, né? Então esse mito, gente, devido a essa é, devido, né, essa gigantesca, né, essa grandiosidade, esse local ser um local bem mais chamativo, um local de onde concentrava grande riqueza, levantaram-se então esse mito. Então você sabe, né, o que significa a palavra mito, né? Então, e o que é uma narração mítica? Ambos se referem normalmente a histórias que narram o surgimento de um povo por meio do desejo ou da ação dos seres sobrenaturais. Também se refere a narrações que explicam certos costumes ou fenômenos, né, naturais decorrentes de interferência direta dos seres sobrenaturais, né? Então ali é um mito onde que eles tinham, né, eles adoravam um deus, né, o Minotauro, e ali eles achavam que devido a essa grandiosidade, esse Deus ele precisavam de alguns fenômenos, né, sobrenaturais, precisava de algumas práticas aí sobrenaturais. Então a mitologia na Grécia, gente, ela era muito presente em todos os acontecimentos. E viam-se várias manifestações de seres místicos, né? Eles promoviam essas manifestações aí. Então olha aqui como que surgiu o mito e como que era esse mito, né? Então, segundo a lenda, o rei Minos de Creta, em vingança pela morte do seu filho Andógenos na Ática, ele começou a exigir como um tributo 7 meninos e 7 meninas atenienses que eram oferecidos de tempos em tempos ao Minotauro, uma criatura assustadora, né? Meio homem, meio touro. Então, que os devorava. Então, gente, eles, né, sacrificavam. Esse mito aí era de que eles sacrificavam essas crianças, né, para esse deus, né, ateniense, né, esse deus, né, Creto, né, de Creta, onde que ele é chamado de Minotauro, um meio homem, né, e meio touro, que devorava as pessoas. Então essa fera vivia num labirinto, onde que era um local cheio de aposentos e caminhos, tal como um imenso palácio de que somos.
Knossos, né? E até que Tiseu, um personagem heróico grego, matou, né, encontrando depois o caminho da saída, o que ninguém ainda havia conseguido fazer. Graças à estratégia de amarrar a ponta de um novelo à porta de entrada e ir desenrolando conforme caminhava para assim saber como voltar. Essa famosa lenda demonstra o quanto a civilização cretense, né, impressionou os antigos gregos. Então ali eles, né, continuaram com esses mitos. Eles falaram sobre esse mito, né, sobre o Minotauro, né. Então eles mostravam, né, uma cultura diferenciada aí dos gregos, né. Então até Tiseu ele conseguiu vencer o Minotauro aí, né, e liberar os povos desses tipos, né, de problemas que eles estavam enfrentando, principalmente aí dessa oferenda que o rei Minos fazia, né? Então, após a conquista de Creta, os aqueus, né, continuaram seu processo de expansão militar, buscando dominar outras regiões, né? Então, eles começaram aí, né, os aqueus, né, quando eles tomaram conta de Creta, né? Como eu falei para vocês, eles viviam num local de dificuldade, um local que, né, não era favorável à prática da agricultura, então eles conquistaram Creta, formaram Knossos, né, uma cidade importante, e eles começaram então a buscar e dominar outras regiões, né? Então, no decorrer da expansão, teria ocorrido a famosa Guerra de Troia, né, entre os gregos e aqueus e os gregos aqueus, né, e os troianos, onde atualmente se localiza a Turquia. E aí, gente, né, essa guerra de Troia é bem conhecida, né, porque foi uma guerra aí onde que eles, né, construíram um enorme cavalo como forma de presentear aí, né, o rei. E ali eles, né, entraram dentro desse enorme cavalo, né, porque os muros eram muito grandes, então não conseguiam se atravessar, né, entrar ali para dentro das terras, e ali esses povos então começaram a guerra, né, depois que eles entraram com esse enorme cavalo, eles entraram, né, com guerreiros dentro desse enorme cavalo, dizendo que era um presente, mas na verdade era uma estratégia aí, né, de tentar entrar e invadir aí, né, essa nova região, né, onde que hoje, né, está localizada a Turquia. Então, gente, ali, né, nós temos um mapa onde que ele veio mostrar um pouco, né, o centro da difusão da civilização aqueia, né, onde que os aqueanos eles viviam, né, ali nesse era o centro em Micenas, né, a cidade mais importante aí, Micenas, né, os Argos e Tirinto, essas três cidades. E ali eles começaram então, né, uma nova civilização, uma nova rota para a busca de novas civilizações aqueanas, né? E ali eles começaram a ir em busca dessas novas civilizações. Então ali eles começaram, né, a distribuir onde que existiam outros povos, né? Eles começaram a distribuir aí as suas, podemos dizer, suas conquistas, né? E ali eles mostram, aqui nesse mapa mostra por onde que eles se estenderam, né? Então eles se estenderam mais para o sul da ilha, né, da Itália, da Cilícia. Eles se estenderam aqui para Esparta, né, para Mecenas, né, ou Micênia. Se estenderam aqui para Creta, né, onde estão Knossos, Festos. Eles foram para o Egito, para Chipre e para a Fenícia também, né? Então olha para vocês verem que diferentes locais eles se estenderam aí, né, seus domínios aqueanos aí. E aqui na página 45 tem uma atividade onde vocês vão fazer essa pesquisa. Você já ouviu falar da Guerra de Troia, né? Então ele tratou-se de um conflito narrado por muitos livros na história, né, e que deu origem a filme. Até um filme existe sobre ele,
né, sobre a guerra de Troia, peças de teatros, então, histórias em quadrinhos muito interessantes. Então, para realizar essa atividade, vocês vão seguir essas duas etapas. Primeiro, pesquisar e anotar em seu caderno os principais dados coletados e depois selecionar imagens e ilustrações. E por fim, vocês irão produzir uma história em quadrinhos sobre esse conflito, ok? Beleza? Então, vocês vão fazer isso aí pra gente. E chegamos então à formação das cidades-estados gregas, né? Então, cerca de 300 anos depois, né, que esses aqueanos, né, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, eles, depois desses 2000 anos antes de Cristo, né, o que acontece? Eles expandiram seus domínios e ali houve então outros dois grupos indo-europeus, que foram os eólios e os jônicos. Chegaram à região do Peloponeso. Então, a região do Peloponeso, onde que os aqueus eles tinham se estendido seus domínios, né? Esses outros dois povos, ao contrário dos aqueus, que dominaram os povos que viviam anteriormente à região, né? Esses dois grupos eles começaram a se integrar pacificamente. Né? Então, diferente dos aqueanos que foram se expandindo, seus territórios foram dominando todos os territórios próximos a eles, os eólios e os jônicos eles já foram se intervindo, se integrando pacificamente com os povos ali, né? Então, por volta de 1200 a.C., no entanto, a região na Grécia, né, passou por uma nova onda de invasões estrangeiras, que eram os dórios, outros povos, né? Então, os dórios é esse povo guerreiro que ocupou a região e dividiu-a em lotes iguais e submeteu a população a um local de servidão. Aí vieram os dórios, né? E começou aí a propagar a escravidão, né? A servidão. Então todos tinham que servir, né? E não há muitos registros do período posterior à invasão dos dórios. Né, os vestígios arqueológicos, no entanto, que indicam que a sociedade ali se organizou era baseada sobretudo na agricultura e no pastoreio. Né? Então não se tinha muitos vestígios sobre essa invasão dos dórios e ali, né, não se sabe como que se deu aí essa civilização por um todo, né? Só sabe que eles, né, praticavam muita agricultura e pastoreio naquela época. Então ficou assim denominada as cidades-estados gregas, né? Então no século 20 a.C. a civilização grega, né? Ela era uma civilização creto-micênica, né? Devido à integração dos povos, né? Os cretos, né? Os cretenses, e se desenvolver essa miscigenação, a mistura de povos, né? Onde que ocorreu em Miceus, e depois nós temos aí os séculos 12 a.C., onde foram séculos obscuros, onde que ocorreu aquelas guerras, né, as conquistas territoriais, passando então para o século 8 a.C., que foi o período arcaico, né, onde que esse período aí dos arqueanos, onde que eles começaram, né, a desenvolver suas novas conquistas. Depois passando para o século 6 a.C., que foi um período clássico, né? Surgimento de novos povos aí, que se estendeu até o século 6 ainda, né? Esse período clássico onde que eles começaram aí, né? A desenvolver, que vieram povos, novos povos aí que se desenvolveram pacificamente. E por fim um período helenístico, no século 2 a.C. Então, gente, formação das cidades-estado gregas. Após a invasão dos dórios, né, que foram os dórios, esses povos que vieram, né, e começaram a propagar o período de servidão, a organização social ela se consolidou na Pelícia Balcânica. Então, baseou-se na formação de pequenas comunidades denominadas porogênios. Então, os dórios eles foram, né, distribuindo as terras em tamanhos iguais e passando para outros povos, passando para alguns povos, né, que eles estavam ligados, então, por integrantes, olha aí, ó, que eram ligados por laços de parentesco.
Então eles acreditavam descender de um ancestral em comum e eram comandados pelo patriarca, geralmente um dos indivíduos mais velhos do grupo. Então passaram a ser formação de comunidades denominadas genos. Então cada comunidade, cada pedaço de terra, né, ali eram denominados então por pessoas integrantes, né, por laços de parentesco. Então primeiro veio um ancestral, né, aquele que comandou aquela terra, e ali iam seus descendentes, né, ou seja, o patriarca de cada descendente. Era, né, o mais velho, o indivíduo mais velho do grupo. Nos genos, gente, essas comunidades, né, o trabalho, a prioridade da terra era coletiva. Então aí a agricultura, a criação de animais eram as principais atividades econômicas nesse período aí, né, da invasão dos Doros. Então a necessidade de proteção, no entanto, teria levado essas pequenas comunidades a se unirem. Então os genos, né, eles começaram a se unir e deu origem às fratrias, né, que são as fraternidades. Então as fratrias elas se uniam em tribos e a união de várias tribos formava uma cidade, né? Então aqueles pequenos territórios, né, onde que era né, foram distribuídos pelos dórios em tamanhos iguais, né? Esses genos, né, eles começaram então a se juntar, né, devido a essa necessidade de proteção, né, um ajudando o outro, e ali essas tribos elas foram se unindo, né, e depois formou-se grandes cidades. Então ali, gente, deu-se origem então à formação da cidade-estado. Então deu para vocês entenderem que a cidade-estado então foi uma forma que eles começaram a construir, né, para ajudar na proteção né, das suas atividades econômicas, né, criação de animais, agricultura, né, e para, né, proteger também as pessoas que ali viviam. Então a cidade-estado grego, né, as cidades-estados na Grécia aí não chegou a formar, a Grécia ela não chegou a formar um único reino, né, nem ter um único líder. Então as cidades gregas eram politicamente autônomas. Então cada cidade tinha seu, né, seu governador, e ali elas, né, se discutiam entre si mesmas. Então cada cidade-estado ela contava com um líder, né? Cada cidade-estado tinha suas próprias leis, né? Então o exército próprio. Então o que unia elas, né? Por que que essas cidades-estados elas começaram a se unir? Porque era a cultura comum, né? Ou seja, mesmo os antepassados, as línguas, as religião, né? E os costumes. Então o que unia elas era esses, né? O que elas tinham em comum, né? A cultura, né? Em comum. Então, por isso aí a forma de querer proteger um ao outro, né? Então, mesmo que cada um tinha sua forma de reger, mesmo que cada um tinha sua forma de governar, mesmo assim eles ainda, né, estavam unidos com o intuito de proteção, né, com o intuito aí porque eles tinham a mesma cultura. Tá bom? E temos aqui uma atividade interpretando documento na página 46, né? Vocês irão pegar e ler e responder aí, né, a atividade. Que características definiam as cidades-estado gregas, né? E no mapa a seguir, vocês vão observar a localização das principais cidades gregas, né? Cidades-estados gregas. Então, as principais cidades-estados gregas desenvolvidas aí, ó, nós temos a Dodona e a Ambrácia, né? Que é essa aí de verde lá em cima, aqui onde vocês, né, não conseguiram, não tem só um pedacinho aí, né, demonstrado. Temos aí os dórios, né, que foram aqueles povos onde que eles começaram a desenvolver, né, e a estender seus domínios aí, né, dividindo os locais em, né, as cidades, né, podemos dizer assim, em terras iguais, tamanhos igualitários, e dando, né, o poder aí às pessoas,
né, aos genos, né, os locais aí onde que as pessoas, cada um tinha seu governador, né? Depois nós temos os eólidos, né, os aqueanos, esses aqui que tem a maior parte das terras, e depois nós temos os jônios, né, que é esses aqui na cor vermelha aí. Ok, pessoal? Então a cidade-estado da Grécia ela era chamada de polis, né, ou polis no plural. Elas abrangiam, além do centro urbano, a região rural do entorno. No entanto, do século 8 a.C. até o século 6 a.C., a população dos polis, né, aumentou muito. Foi se estendendo, né, aumentando porque é, eles iam, né, pegando novas terras, né, conquistando novas terras, e ali eles pegavam, né, e propagavam então a miscigenação desses povos, né, um encontro, né, uma mistura desses povos aí. Então nem todos conseguiam se tornar proprietários de terra, que estava na maioria concentrada nas mãos de um pequeno grupo de aristocratas, né? Então era somente aqueles descendentes, povos ali que foram passados, né, ou seja, seus antepassados e depois passados de geração em geração. Então, por esse motivo, muitos habitantes dessas cidades eles começaram a migrar para outros locais em busca de melhores condições de vida. Então, desenvolveu-se, né, essas grandes aí atividades, né, gente? Olha para vocês verem. Então, normalmente os indivíduos se organizavam em torno de um chefe e saíam para a região do Mediterrâneo à procura de novas terras para se instalarem. Nessas terras, organizavam povoados ligados culturalmente à cidade de origem. Além da cultura, estabeleciam relações comerciais, vendendo produtos como cereais, cerâmicas, o que aumentou o comércio e gerou a necessidade de se usar uma moeda, né? Então ali deu origem então à criação da moeda, né? Porque antigamente era mais aí, né? Troca, né? Ou seja, eu tinha um produto, eu trocava com fulano, fulano, né? Me passava o que ele tinha e eu passava o que eu tinha. Só que aí, devido a essa grande, né, extensão de povos, devido aí, né, esses fabricação de vários tipos de produtos, né, cereais, cerâmicas, etc., gerou esse aumento comercial. Então aí com esse aumento comercial, né, o período de troca já não existia tanto assim, já não valia tanto, né? Porque tinha produtos baratos, produtos mais caros, né? Então aí gerou-se uma necessidade de usar a moeda durante esse período aí, né, na formação das cidades-estados gregas, né? E ali essas cidades então começaram a propagar um novo tipo de comercialização, né, utilizando-se a moeda. E aí vocês vão formar essa cruzadinha, né? Qual foi a ilha que se desenvolveu a civilização muito rica e grandiosa, né, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega posteriormente? Então, o nome da ilha, né? Depois, a denominação atribuída à comunidade gentílica, né, formada pelos laços familiares, né? Era os... Isso aí, coloquem aí pra gente. A principal cidade de Creta. E letra D, porque o povo invadiu a região da Grécia por volta do século, né, 12 a.C., submetendo o nome do povo, né, que invadiu a Grécia, submetendo aí a região à servidão. Também acabei de falar para vocês. E chegaram à região da Grécia por volta do século 20 a.C. Vocês vão colocar pra gente e nós iremos aí responder na próxima aula, beleza? Então nossa aula de hoje é até aqui. Nas próximas aulas falaremos sobre Atenas e os Espartas, desculpa, né? Que são duas cidades aí gregas, cidades-estados gregas que se desenvolveram bastante aí, que deram origem também aos povos gregos. Ok, gente? Então nossa aula de hoje fica aqui e qualquer dúvida pode me perguntar que estarei a postos aí, tá bom? Um abraço!